Então fala você conectado mais uma vez comigo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos e informações sobre o nosso Vasco. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição, botão vermelho aqui embaixo, clica no botão, pronto, está escrito, vamos juntos, vamos falar de Vasco todos os dias. Aqui, hoje o Vasco entra em campo para enfrentar a equipe do Novo Horizontino em Novo Horizonte às 21h30. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco continua invicto. É um jogo muito importante e difícil para o Vasco, né? Teremos mudanças na equipe titular e espero, né? Vamos falar sobre isso aqui. Mas antes, essa pontuação aqui, gente, é porque além do Vasco brigar, não tem condições de assumir a liderança porque o Cruzeiro venceu a equipe do Sport ontem por 2-1 e o Sport continuou na quinta colocação, o Vasco a 9 pontos, independente do resultado. O Vasco pode abrir 12 pontos para o quinto colocado. Muito importante esse resultado para o Vasco, positivo hoje. Caso o Vasco vença a equipe do Novo Horizontino, repito, concentração total dos jogadores, coração na ponta da chuteira, campo difícil, adversário difícil, não importa essa questão, mas o Novo Horizontino não vence lá em Novo Horizonte há 5, 7 jogos. Nos últimos 7 jogos eles venceram apenas um, para ser sincero, e não vencem há 4 jogos no Jorjão, o estádio deles. Assim, isso não importa agora. Os números não importam, os números não entram em campo. Então, assim, nem a invencibilidade do Vasco também não vai entrar em campo. Quem entra em campo é o Vasco contra o Novo Horizontino, uma equipe chata, difícil de se jogar contra e que venceu o Bahia lá na Bahia. Então, o Vasco tem que entrar muito concentrado para vencer esse jogo. Coração na ponta da chuteira, eu vou repetir aqui, e, enfim, total, tem que partir para cima dos caras. Jogo às 21h30, hein? Você que não é inscrito no canal vai acompanhar a partida hoje ao vivo aqui comigo. Se inscreve aí, acompanha tudo aqui comigo, aqui, o pré-jogo, o jogo, o pós-jogo, tudo do nosso Vasco hoje aqui, tá? Repetindo aqui, o Sport perdeu para o Cruzeiro, o Vasco segue na segunda colocação a 9 pontos do Sport, mas o Grêmio venceu ontem, teve um gol anulado ali do adversário, o Londrina, né? Londrina conseguiu fazer um gol, o juiz anulou o gol do Londrina, teve revisão do VAR, e o Grêmio acabou ganhando por 1-0, placar magrinho também, e o Grêmio, assim, não tá bem das pernas, assim, não. O Grêmio tá tendo muita dificuldade para continuar no G4, enfim, vocês sabem como é que tá a situação do Grêmio. Quem está acompanhando a Série B sabe que tá difícil, tá complicada, e o Vasco tá conseguindo até um certo destaque. Tô vendo muita gente dizendo, Eduardo, o time não tem padrão. Quem não tem padrão? Gente, o padrão de Série B é raça, vontade, dedicação, e isso não tá faltando pro time, não. Isso não tá faltando pro time, não. E outra coisa, tem jogadores, vou repetir aqui, jogadores de primeira divisão para continuar no Vasco. O Vasco não pode abrir mão do Thiago Rodrigues, do Quinteiro, do Anderson Conceição, Yuri, o próprio Andrei, Gabriel Dias, bom lateral. Tá certo que o Vasco precisa corrigir esse problema nas laterais, que é um problema que vem se arrastando dentro do clube, difícil, mas aí tem o Yuri, Andrei Santos no meio campo, o Figueiredo, o Nenê, o Palácios. Gente, é um time já uma espinha dorsal montada, claro que o Vasco vai precisar reforçar, mas para a próxima temporada, sabe? Então, é assim que se constrói. Essa é a história do Vasco. O Vasco sempre teve essa questão no clube de contratar jogadores, de revelar jogadores, de montar times assim, times fortes, que quem não lembra lá de 96 para 97, pegou de Vando americano, NASA não sei da onde, foi contratando um monte de jogadores, subiu Felipe e Pedrinho e tal, não estou comparando, mas é assim que funciona. O Vasco sempre teve uma base forte, montou um time de 96 para 97, trouxe o Edmundo lá do Corinthians, então na época que não estava bem no Corinthians, e formou aquele timaço. Formou aquela seleção, o Evair, um pouco mais velho, já com 37 anos na época, e assim, formou o ataque com Edmundo, Ramon no meio campo, Juninho Pernambucano, que ainda não era o Juninho Pernambucano, era só Juninho, era muito novo. Então, assim, o Vasco conseguiu formar um baita time, né, com jogadores da base e jogadores contratados ali de clubes de menor expressão do Rio de Janeiro. Então, essa é a história do Vasco, é nisso que eu confio, é nisso que eu acredito. Eu confio na tradição do clube, sabe? O Vasco é um clube diferente, onde a torcida revela jogador como o Dedé, que
é, foi conhecido porque na época machucou o Carlos Alberto, né? Uma dividida num treino, e depois o Dedé virou o Dedé, que está aí até hoje. Então o Vasco revela, a torcida do Vasco revela jogadores, gente. Então é nisso que eu prefiro acreditar. Eu gosto muito do nosso clube e é um clube diferente. Uma questão que eu vou falar aqui. Hoje, o time terá mudanças, né? O técnico do Vasco, Maurício Souza, vai mexer em algumas peças ali no time titular. Vou passar para vocês aqui, ó. Thiago Rodrigues, o Everton, Anderson Conceição, Quinteiro e Edmar. Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê e Palácio. Gabriel Peck e Figueiredo atuando como centroavante. Figueiredo como centroavante. Ele sai para buscar um pouco o jogo, né? Olha, o Palácios tirando esse peso de cima do Nenê, essa responsabilidade inteira de cima do Nenê. Você vai soltar. Presta atenção, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Palácio é um jogador de muita habilidade, né? Você tem um jogador habilidoso, que tem um bom chute, que tem a bola parada. Aí você tem o Palácios no meio-campo para criar junto com o Nenê e o Andrei Santos, que tem um excelente passe, uma excelente saída de bola. E um cão de guarda ali, o Yuri. Então você monta uma trinca de muita qualidade, de muita criatividade no meio-campo. Você explora dois jogadores de muita velocidade novos, Gabriel Peck e o Figueiredo. Aí você forma um time, na minha opinião, mais robusto, né, para vencer o jogo diante do Novo Horizontino. Não pode faltar vontade, não pode faltar raça nem dedicação, fato. Né? Não pode, porque os jogadores são bons, fica tranquilo que vai ganhar em qualquer momento. Não, não pode pensar assim. Tem que continuar concentrado, 15ª rodada, tem que continuar invicto, tem que defender essa invencibilidade com unhas e dentes a todo custo para, enfim, garantir esse acesso o mais breve possível. Primeiro vão comemorar o acesso, tá? Ponto. Depois briga lá com o Cruzeiro. Então o Vasco está numa pegada, num ritmo muito bom, os jogadores estão concentrados, treinaram ontem, treinaram com essa formação. Vou repetir aqui, Thiago Rodrigues, Everton, Anderson Conceição e Edmar. Quinteiro e Edmar, na verdade. Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê e Palácios. Gabriel Peck e Figueiredo. Então, seria um 4-4-2 aqui, né? Armado pelo técnico Maurício Souza. Ó, me agrada essa formação. Já a equipe do Novo Horizontino, entrando aqui para falar um pouco do adversário, olha, tem jogadores conhecidos, mas, assim, é um time chato de jogar contra. O Vasco não pode dormir no ponto. Jogadores querem, ainda mais tratando do Vasco, né? Eu quero ganhar, é time grande. Os caras vão jogar como se fosse uma seleção de Copa do Mundo. É contra o Vasco, dentro dos domínios deles, né? Então, tem que prestar atenção nos caras. Vamos falar aqui a escalação. Lucas é o goleiro, Felipe Albuquerque, lateral, Rodolfo, Paulinho e Romário. Léo Baiano, Gustavo Bochecha e Diego Torres. Ronald e Douglas Baggio e Ronaldo. Rafael é o técnico da equipe do Novo Horizontino. Então, assim, gente, é um time chato, o Vasco tem que entrar concentrado, vou repetir isso mais uma vez aqui. Tomara que o Palácio jogue mesmo, que tenha essa sequência, veio para ser titular, foi comprado junto ao Internacional. Então é um dia muito importante para o Vasco, para o Palácios, para a torcida. O Vasco pode abrir 12 pontos do quinto colocado e é esse pensamento que o time vai a campo tem que colocar na cabeça e ir para cima do Novo Horizontino com tudo. Sem essa de, pô, será? Não. É faca na caveira, é vontade, disposição total para cima dos caras, que isso sirva de motivação para esses jogadores que estão representando muito bem a camisa do nosso gigante. Quando falta técnica, vai na raça e é assim que tem que ser, tá certo? Então, aguardo vocês aqui logo mais no pré-jogo, no jogo. Vamos juntos, vamos transmitir mais um jogo do nosso Vasco, junto com você aí do outro lado, que tanto ama esse clube assim como eu. Ontem, só para terminar o assunto aqui, os ingressos, hein? Ontem foi coisa de louco, cara. A torcida do Vasco, o site de venda de ingressos do Vasco chegou a 400 mil pessoas simultâneas tentando comprar ingresso. O Vasco pediu a carga extra de quase 10 mil ingressos, né? Acho que foi cedido ao Vasco e tal, mas vai estourar, vai vender com muita facilidade. 65 mil ingressos vendidos entre 10 horas e às 16 horas, 10 horas da manhã de ontem e 16 horas da tarde. Então, 65 mil ingressos vendidos em um dia, sabe? Então, assim, aí o Vasco solicitou outra carga, acho que dessa vez bate esse recorde de todos esses anos aí do Maracanã, né?
Então, é isso, tem que pensar positivo. Hoje, em Novo Horizonte, semana que vem não, domingo, desculpa, Maracanã, com mais de 70 mil pessoas, e é isso, é o Vasco. Essa é a grandeza do Vasco. Para quem não acreditava, essa é a grandeza do Vasco, tá certo? Sou o Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui, se inscreve aí no canal, vamos juntos, porque aqui, parceiro, é Vasco de verdade, beleza? Fique agora com o comercial do Argentino Hotel, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, patrocinador oficial aqui do canal Vasco Connection. Se inscreve e vamos com tudo, beleza? Um beijo no coração e saudações vascaínas.